Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, uma promessa de ser um pregador ou pregadora, ou até mesmo se você já tem um ministério, leve o seu ministério a sério, venha se capacitar ainda mais na palavra de Deus e aprender os detalhes das Escrituras, os mapas das cidades da Bíblia, os costumes e culturas típicas daquela época e muito mais. Acesse o nosso site que está na descrição e conheça o nosso treinamento, que irá fazer você se aprofundar ainda mais nos textos bíblicos. Amados, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Os que podem, tomem o assento, por favor. São Mateus capítulo de número 26, versículo de número 69. São Mateus 26, versículo 69, para a nossa breve meditação. Mateus 26, 69, para a nossa breve meditação. Os amados acharam? Diz assim, Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Até aqui. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Observe que a expressão é o e não um. O. Artigo definido. O Galileu. E não um Galileu. Disse a criada. Todos nós sabemos que isso aí refere-se quando Pedro, aliás, quando Jesus fora preso e passar a madrugada toda humilhado na casa do sumo sacerdote Caifás. E Pedro foi de longe e ficou no pátio olhando Jesus do pátio. E Jesus sendo humilhado na casa de Caifás, o sumo sacerdote. A criada olhou para ele e disse: alguém me ouve? A criada olhou para ele e disse: tu também é um deles. Tu estavas com Jesus, o Galileu. A palavra Galileu vai ficar com vocês, tá? Tu estavas com Jesus, o. Só as mulheres, o. Só os varões, o. Agora é para valer. Agora é para valer. Só as mulheres, o. Para valer, varões, o. Varoas, o. Varões. Varoas. Varões. Escuta bem isso. Preciso da sua atenção. Eu fiz questão que você ficasse preso na expressão Galileu, presa na expressão Galileu. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Eu preciso que você entenda que Jesus tinha muito orgulho da expressão Galileu. Eu preciso que você entenda isso. Jesus orgulhava-se da expressão Galileu. Sendo que a expressão Galileu era nada mais, nada menos que um zero à esquerda. Que é isso, pastor? Provar-te-ei à luz das Escrituras. A expressão Galileu quer dizer: não vale nada. Pobre coitado. Último da fila. João ninguém. Mais um. Ninguém jamais queria ouvir a expressão Galileu para si. Eu preciso que você dobre a sua atenção para entender isso. Que já foi a Israel tanto quanto eu, sabe que até hoje a Galileia está indo, o progresso está indo. Mas não vai tanto quanto lá em cima, nas cidades altas da Judéia. A Galileia, senhores, para quem não sabe, sempre foi desprezada. A
Galileia, para quem não sabe, teve um período que era denominada de a fosse de detrito de Israel. Tudo que não prestava, todo mundo dizia, só pode ser Galileu. Nós baianos, por exemplo, somos culpados. Sim, somos culpados. E o Brasil inteiro, e quem mora no estrangeiro, se é brasileiro, usa essa expressão. Principalmente no trânsito, quando está fazendo alguma coisa errada, todo mundo diz, está fazendo baianada? Sim, quem já ouviu essa expressão? Contra fatos, não há argumento. Culpado fomos nós. Sim. Então, era mais ou menos isso. Ser Galileu, senhoras e senhores, era humilhante. Guarda isso, por favor. Nunca se ouviu falar em um profeta oriundo da Galileia. Nunca se ouviu falar em um escriba oriundo da Galileia. Pode pesquisar como você quiser. Você não vai achar um famoso da Galileia. Houve um rei em Israel que tentou se ver livre da Galileia. Que é isso, pastor? Houve um rei em Israel, o mais sábio rei que Israel já teve, tentou se ver livre da Galileia. Ele deu a Galileia de presente, ele queria arrancar a Galileia da carta geográfica de Israel. Ele queria se ver livre. Chamou o rei de Tiro, Irão, e disse, toma essas terras para ti. E a partir de hoje, daqui para lá, é de Tiro. E o rei de Tiro, Irão, foi visitar as terras que o rei dera para ele. E quando chegou lá, vamos ver no que deu? 1 dos Reis, capítulo 9, por favor. O mais rápido que você puder. 1 dos Reis 9, por caridade. Versículos 11, 12, 13 e 14. 1 dos Reis, capítulo 9, versículos 11, 12, 13 e 14. Quem pode ler? Por favor, pastor. Para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra de Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera. Porém, não foram boas aos seus olhos, pelo que disse, que cidades são estas que me destes, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul, até hoje, e enviaram Irão ao rei. Obrigado. E chamaram a terra de Cabul. Cabul quer dizer terra desprezível. Cabul quer dizer terra fédida. Nem Irão quis a Galileia. Você tem que entender isso para entender por que Jesus era chamado de o Galileu. Não era título de nobreza, era uma palavra pejorativa, era uma palavra humilhante. Ele é o Galileu, ele é o mais um, é um pobre coitado, é um zero à esquerda. Deste período em diante, a Galileia tornou-se terra anfitriã. Guarda isso para entender a mensagem. A Galileia tornou-se terra anfitriã, hospedeira, moradia de gentios, que para Israel é povo de segunda classe. Para Israel é chamado de cães. Para Israel é chamado de incircuncisos. Tudo que não prestava, mandavam para Galileia. E a Galileia tornou-se terra dos gentios. Só morava estrangeiros por lá. Alguém me ouve e diga amém. Amém. Dobre sua atenção para entender esta mensagem. A Galileia, para quem não sabe, era desprezada, auto-menosprezada e esquecida. Isaías profetizou. Isaías capítulo 9, por favor.
Deus viu o desprezo que havia com a Galileia. Deus viu que a Galileia fora jogada fora e desprezada, a ponto de Deus levantar o profeta Isaías e liberar uma palavra profética para os galileus. Isaías capítulo 9, versículo 1, por favor. Quem pode ler? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Galileia dos gentios, Galileia dos estrangeiros, a terra de Zabulon e Naphtali, desprezada, esquecida. Mas Deus nos últimos tempos tornará Galileia gloriosa. Deus prometeu que a Galileia seria exaltada. Deus prometeu que os galileus seriam exaltados. Eu preciso que você entenda isso, por favor. Jesus nasceu em Belém da Judéia, lá na cidade de cima. De repente teve que fugir para o Egito. Você conhece a história por causa da espada assassina de Herodes. E quando Herodes morreu, o grande, José, o pai adotivo de Jesus, e a irmã Maria, pegam Jesus e voltam para Israel. Quando chegaram nos portões, souberam que Arquilau, filho de Herodes, estava no trono. Temendo que Arquilau matasse Jesus, diz a Bíblia que José levou a criança Jesus para crescer, para morar na região da Galileia. Preste bastante atenção. Jesus cresce na Galileia. Toda atenção é pouca. Ele pega os costumes dos galileus, se veste como um galileu, anda como um galileu, estuda como um galileu, come como um galileu. Mas eu preciso que você entenda que os galileus eram povo de terceira classe. Os galileus só prestavam para lançar rede no mar. Os galileus fediam a escama de peixe. Galileu não tinha aparência. Galileu não tinha cultura. Galileu não sabia nem propriamente dito andar. Galileu não tinha etiqueta. Galileu era desprezível. E é lá que Jesus é criado. É lá que Jesus cresce. Mas por que será, pastor? Simples e fácil. Preste atenção. Gaspar, Baltazar e Melquior, os três reis do Oriente, veio buscar o Messias, conhecer o Messias, adorar o Messias. E aonde Gaspar, Baltazar e Melquior vai ver se o Messias está? Em Jerusalém, no palácio, lá em cima. Jamais imaginaria que o Messias, Deus entre os homens, o Emanuel, estaria entre os galileus, entre o povo fédido, o povo esquecido, a carne de terceira, povo de terceira. Pois Satanás se esqueceu que escrito está: Deus chama quem não é para confundir quem é. Deus chama quem não tem para confundir quem tem. Alamiaço e que fly na plenai vanaisha. Ainda mais. A Galileia esquecida e desprezada. E não se esqueça que a Galileia foi dada por Deus a Abraão.
Foi Deus quem deu, fazia parte das terras da promessa. Mas ninguém queria. Não encostava um barco ali. Peraí, pastor, mas eu já fui e vi que hoje tem até o cais. Depois do general Alibim. Depois do general Alibim. General da Inglaterra. Depois que toma dos árabes. Isso é outra história. Escute bem isso. Uma terra desprezada, esquecida. Terra seca. E Jesus cresce ali. Porque ele chama quem não é, para confundir quem é. Ele pega quem não tem, para confundir quem tem. Ele pega o homem do muturo, exalta e faz assentar entre os príncipes. Que tem de gente que por ótica humana vai morrer nessa. Que tem de gente que por ótica humana vai morrer atrás de um balcão. O que tem de gente que por ótica humana vai morrer com a canetinha aqui apontando sim, não, não, sim, ok, sim, não, salarinho de desgraça, de miséria. O que tem de gente que por ótica humana vai morrer nessa. Mas por ótica humana. Pastor, não peguei, espera só mais um pouquinho. E ele cresce ali. Entre os galileus. 30 anos entre os galileus. 92%. 92% de sua vida terrena. Sabe com quem ele gastou? Com os galileus. Com o povo desprezado. Era Emanuel puro, Deus conosco. Só 8% para os demais. E 92% para os desprezados de Israel. Para a terra desprezada, para a terra humilhada. Pastor, não peguei a mensagem ainda, você vai pegar agora, escute isso. Ele andando entre os galileus. Um belo dia, ele passa pelo mar da Galileia. Que mar? E vê uns pescadores. Ele disse, vem comigo. Ele chega em Nazaré e vê Filipe. Ele diz, vem comigo. Filipe diz, só um instante, corre lá, chama o primo Bartolomeu. Ele diz, você também, vem comigo. E ele sai chamando. Passa a noite toda orando. Escuta isso. E daqueles que ele chamou, ele disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. E ele escolhe daqueles que ele chamou, ele escolhe 12. Seria pedir demais você abrir a sua Bíblia comigo, por favor? São Lucas, por favor. Capítulo meia dúzia. Rapidinho. São Lucas, capítulo meia dúzia. Versículos 12, 13, 14, 15, 16. Lucas, capítulo 6. Versículos 12, 13, 14, 15, 16. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamando de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Judas Iscariote, que foi o
o traidor. Ele escolhe 12. Agora observe que de todos os 12, isso é importante. Os que me ouvem, digam amém. Amém. Observe que de todos os 12, isso é importante. Atenção, por favor. De todos os 12, o único que ele diz aonde nasceu é Iscariote. Os demais ele não diz aonde nasceu. E Judas Iscariote, ou seja, homem de Queriote. O único que não era Galileu, era Judas. O único que não era Galileu, isso é importante. O único que não era Galileu, era Judas. Judas. E aí diz onde ele nasceu. Judas Iscariote. Ou seja, o homem de Queriote. O povo de Queriote, para quem não sabe, era narizinho. Filho de Abraão, prepúcio cortado, mas era narizinho. O povo de Queriote apertava a mão de um pobre, beijava o pobre fédido, mas quando dava as costas, lavava as mãos, tomava banho. Era tudo um 7-1, só para dar o bote. O povo de Queriote, para quem não sabe, eram feras em contabilidade, divisão futurista, aproveitadores. Se você tivesse algo que preenchesse os olhos de alguém de Queriote, ele era capaz de se aproximar de você, fazer tudo o que você quisesse, falar sua linguagem, até servir de jumentinho para você montar, só para tomar o que ele queria. O povo de Queriote tinha uma cabeça que você não imagina. O povo de Queriote era capaz de vender a mãe para atingir o objetivo. O único que não era Galileu, guarda isso, o único que não era da Galileia era Judas. E por que Jesus permitiu? Porque Jesus precisava de um para cumprir as escrituras. E Galileu morre, mas não trai. Iscariote anda diferente do povo da Galileia. Os galileus é simples, sem aparência. Os galileus falavam pro ouvido, pro mode, ramo. Os galileus, senhoras e senhores, guarda bem isso, era um povo que jamais recebeu aplausos. Jamais. Judas ali no meio até tentava andar igual, né? Mas ladrão, doido pela bolsa. Ninja, bandido todo. E alguns até entram no nosso meio. E o final de todo Iscariote é um só. A forca. Agora olhe para alguém que está do seu lado e diga: quer saber o final dos galileus? Olha para a mesma pessoa e diga para ela: Galileu não tem fim. Escuta isso. E ele pega esses 12 homens, você tem que entender. E diz: vamos a Jerusalém. Jerusalém. Mas Senhor, a gente quando entra em Jerusalém, eles olham a gente assim, de cima para baixo. Eles desprezam a gente. Vamos a Jerusalém.
Jerusalém. Ele só entrava em Jerusalém de festa em festa, portanto, de ano em ano. Jesus na frente, os galileus atrás, tudo sem classe, sem ética. E eles entram em Jerusalém, todo mundo olhando, porque Galileu, você não está entendendo, não precisava dizer sou Galileu. Na hora de falar, a linguagem denunciava, tanto é que a criada disse, tu és um deles. Pedro abriu a boca, começou a falar, disse, a tua linguagem te denuncia, porque os galileus, para quem não sabe, a Galiléia está no nordeste do país. Resumindo, Galileu é nordestino. Lá vai Jesus, o Galileu. Galileu criava cabelos partidos no meio. Lá vai aqueles cabos atrás, todo mundo olhando com a cara de quem comeu e não gostou. E eles entram em Jerusalém, não estão nem aí. Alguém olha assim e diz, o que eles estão fazendo aqui? Pedro. Não entendi, preste atenção, preste bastante atenção. Com Jesus no comando, Galileu entra em Jerusalém. Aleluia! Pegou! Acha duas pessoas aí e diz para ele e diz para ela, com Jesus você vai longe. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, uma promessa de ser um pregador ou pregadora, ou até mesmo se você já tem um ministério, leve o seu ministério a sério, venha se capacitar ainda mais na palavra de Deus e aprender os detalhes das escrituras, os mapas das cidades da Bíblia, os costumes e culturas típicas daquela época e muito mais. Acesse o nosso site que está na descrição e conheça o nosso treinamento, que irá fazer você se aprofundar ainda mais nos textos bíblicos.